Amados, nós estamos iniciando nesse mês de outubro uma série que a gente está denominando como igreja. E nós cremos que Deus ele quer nos mover um pouco mais como igreja. Nós cremos que Deus quer trabalhar um pouco mais no nosso coração, na nossa vida, direcionando-nos, ensinando-nos. Então, nesse mês de outubro, pelo menos nesses 4 domingos que nós vamos falar sobre igreja, nós vamos tratar de igreja como corpo, porque cremos que, embora temos as nossas diferenças, nós fizemos parte de um propósito maior, que é o corpo da igreja de Cristo na terra. Nós vamos falar de igreja como um exército, porque nós cremos que fomos chamados com um propósito, fomos chamados para que nós possamos continuar semeando a palavra de Deus nessa terra. E nós vamos falar de igreja também como família, porque cremos que todo cuidado dentro de uma família, o zelo, assim como na igreja de Cristo, também deve haver esse cuidado, esse zelo por cada um. E nós vamos falar de igreja como noiva, porque nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós não estamos aqui só porque um propósito para esse tempo, mas nós estamos aqui porque cremos e esperamos a volta do nosso Senhor Jesus, e nós cremos que está mais perto do que o dia em que aceitamos, né? A palavra de Deus nos diz isso. Então você está vendo tudo o que está acontecendo, então nós vamos nos mover nesse mês de outubro nesse propósito que é igreja. Então, convido a você a não perder, tá? Não perder nenhum culto. Comece e vá anotando aí, talvez na sua Bíblia, em algum lugar, vai anotando aquilo que Deus vai falando com você, que nós cremos que Deus vai trabalhar no nosso coração. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia, a primeira carta a Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 12. 1 Coríntios 12 e 12. Achou o texto? Todo mundo achou o texto? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Tome teu assento, louvando a Deus. Glória a Deus. Amados, por que a necessidade da gente investir 4 semanas, pegando 4 cultos aqui da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, e utilizar o mesmo tema para estar falando praticamente em todas as reuniões? A pergunta que às vezes deve se fazer é se há necessidade, por que há necessidade. Bateu, pastor Marcos? Amém. É que nas minhas fotos, eu sempre fico feio. A gente já não é muito bonito, né? Aí ele fala: Du, não dá para pegar foto boa de... Então tá, daí agora ele vai bater, eu paro um pouquinho, para não ficar aquelas caretas, sabe? Porque senão depois eu fico fazendo figurinha, irmão, e vai rodando aí. E igreja é uma bênção, esses grupos aí, só Jesus na causa, né? Amém. Mas na verdade, nós precisamos dar ênfase em temas como esse, em assuntos como esse. Porque nós viemos de uma... Eu não sei você, mas eu fui criado em congregação, bairros, sabe? Em cidades. E a gente criou uma cultura dentro dessas congregações. Nós criamos uma cultura dentro da nossa igreja. Qual é a cultura? Nós criamos uma cultura de que toda pessoa, para ela ser usada, para ela fazer parte da igreja, do corpo, para ela estar inserida como corpo, ela precisava ou saber cantar, ou pregar, ou ensinar. Aquele pessoal que dá escola bíblica com excelência. E um pouquinho mais assim, se o camarada tivesse um desejo missionário, sabe? De sair, de ser levado para outros lugares, ministrar para famílias, pessoas de outros estados, países, enfrentar aquelas dificuldades que a gente sempre ouvia de missionários, né? Então, nós criamos uma cultura, e foi uma cultura inserida dentro do nosso contexto como igreja.
Então, nós ficamos pensando assim, olha, então eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho nenhum ministério, então o que eu faço na igreja? Aí eu venho para um culto, eu ajudo em algum departamento, eu venho no culto de ceia, tomo a ceia, eu dizimo, eu oferto, eu levanto as mãos, tal, eu oro e vou embora. Bato o meu cartão, talvez todo domingo, talvez 2 vezes por mês, talvez toda a Santa Ceia, que nós temos casos assim, né? O crente vem só na ceia. E pronto, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar dos meus afazeres, eu vou cuidar da minha família e acabou, está certo. E a gente foi criando essa mentalidade, e isso foi se tornando uma realidade dentro das nossas igrejas. Ou o camarada ele estava muito engajado na igreja, porque ele estava com o microfone na mão, cantando no ciclo de oração, cantando no departamento de jovens, tocando numa orquestra, tocando num conjunto, pregando. Ou ele estava totalmente fora do contexto de igreja, só lá, vinha, participava uma vez ou outra, tal, aparecia na figurinha e vai embora. E a gente viveu muito tempo assim. A gente passou décadas assim. Nós congregávamos numa igreja e congregação, irmão, sabe que é mais difícil, né? Nós tínhamos uns pastores assim que eram mais abençoados. E às vezes assim, pastores músicos, pastores que tinham qualidades assim que não era qualquer um que tinha oportunidade. Então, a linha de pessoas que se sentiam parte da igreja eram muito poucas. Então, tudo que a igreja fazia, ela se tornava quase que irrelevante, porque ela não conseguia mover a igreja em si, o corpo em si, sabe a dificuldade que você tem de, às vezes, mover a igreja num contexto? E isso trouxe um resultado, e um resultado que não foi muito bom. No meio disso tudo, nós tivemos muitas pessoas que se machucaram no meio desse processo. Pessoas que não tinham ministério, pessoas que não conseguiam fazer parte, se sentir parte da igreja, e acabaram machucadas, feridas. Essas pessoas, algumas saíram da igreja, pessoas que muitas vezes hoje já não podem nem ouvir falar em igreja, por causa talvez das atividades, das rotinas que eram os nossos cultos. E isso foi um impacto negativo no meio do nosso povo, e nós perdemos muita gente. Eu tinha um amigo, na verdade, ele foi meu líder de jovens, o Murialdo. Hoje ele é sargento do BOPE, ali na cidade de Criciúma. Um homem de Deus, uma família abençoada, ele, a Valdiana. E o Murialdo, ele era um desses crentes, estava tentando se achar na igreja. E o nosso pastor, naquela época, era o pastor Geraldo Salvador. Ele tinha um estúdio multidigital na cidade de Criciúma, então ele gravava muita gente. Cantores vinham de Curitiba, vinham de São Paulo, vinham do Rio de Janeiro, gravar com ele, porque ele tinha um estúdio que não era digital. Então, para aquele tempo, era uma ideia que o pessoal gostava muito de gravar em estúdio, que era mais... E ele trazia muitos maestros que passavam, talvez, semanas ali na casa dele. E um dia ele deu a ideia de levar esse maestro Alcântara Júnior, na igreja para fazer um curso de voz. E o Murialdo foi, assim como mais de 50 irmãos que foram lá e que tinham um desejo de louvar. Ou estava achando ministério, sabe? Aqueles que eu vou ver o que é para mim aqui, vou tentar me encaixar em algum lugar aqui. E o Murialdo foi, e eu me lembro que muitas pessoas foram, pessoas que, irmão, você via assim, irmão, o canto não é para você, não força a barra, não tenta, vai fazer outra coisa. Mas todo mundo estava lá, porque todo mundo queria, sabe, se sentir parte. E eu me lembro que ele fazendo os testes lá com o pessoal, né, chapé, mão, vapor, viver, zé, ele falava, você canta em dó, você canta em sol. E ele falou para o Murialdo, você canta em lá. Murialdo, se você canta lá fora, você não canta nada, irmão. E o Murialdo começou a rir. Mas no meio disso tudo,
Algumas pessoas que estavam ali saíram feridas daquele lugar. Pessoas que não cantavam realmente, isso não tinha dúvida, mas talvez não precisassem de uma palavra tão dura para dizer que você não faz parte disso. E pelo fato de a gente só ter esses ministérios para servir, a pessoa se sentiu, poxa, eu não faço parte dessa igreja. E assim, irmãos, a gente foi levando por muito tempo. Magoamos muitas pessoas. Muitas pessoas foram feridas por causa de palavras, talvez dizendo, você não tem capacidade para isso, você não tem capacidade para aquilo. Sei lá, vai servir em outro lugar, vai para outra igreja, dá uma carta de mudança, enfim. Mas por que eu falo isso? Porque todo mundo quer se sentir parte da igreja onde está. Irmão, não tem ninguém que quer entrar aqui, só entrar, sentar e ir embora. Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer ter amigos aqui. Todo mundo quer criar relacionamentos aqui. Todo mundo quer sair de um culto como esse e ir para uma pizzaria, ir para um x-salada. Todo mundo quer sair de um ambiente como esse e às vezes levar alguns amigos para casa para comer alguma coisa, sentar na mesa, conversar de como foi o culto, como foi a semana. Todo mundo quer ter um ciclo de amizade, de amigos, de pessoas que vão estar perto. As pessoas podem até dizer que não querem fazer isso, mas lá no íntimo, é o que todo mundo quer e é o que todo mundo precisa. É fazer parte da igreja, da comunidade de fé. Você precisa de amigos aqui dentro. Você precisa de uma família aqui dentro, que é o que nós vamos falar nesses temas também. Então, a gente precisa entender que Deus ele não trabalha da forma como nós pensamos. Por quê? Porque em Efésios 4:11 vai dizer assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Logo eu penso, eu não sou apóstolo, não sou evangelista, não sou profeta, não sou pastor, não sou doutor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu sou? Só que Paulo continua, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você não é apóstolo, mas você faz parte do corpo. Você não é um evangelista, mas você faz parte do corpo. Você não é um profeta, mas você faz parte do corpo. Você não é um doutor, um pastor, mas pastor, você é parte do corpo da igreja de Cristo. E a gente precisa sentir isso. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós vamos sempre andar desconectado com a igreja. Nós sempre vamos andar desconectados com aquilo que Deus está fazendo. E a gente vai ser quase que um corpo estranho no meio do povo. Nós vamos ser algo que está totalmente desconectado, longe. Então, na nossa cabeça, toda essa questão de ter um ministério ou não, ela não pode ser uma questão para que a gente se envolva, para que a gente faça parte. Se você tem um ministério, amém. Mas se você não tem, sinta-se parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo como um todo. Precisamos viver isso. Então Paulo, ele foi cirúrgico quando ele diz que a igreja é como um corpo. Ele sintetiza muito bem, porque fica muito fácil de você entender a igreja como um corpo. Fica fácil de a gente tentar entender como funciona uma igreja, usando as palavras que Paulo usa, porque facilitou. Na verdade, Paulo, ele vai ser o único que usa essa expressão de corpo como igreja. E ele vai dizer assim, em 1 Coríntios 12:18, mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, quem é que supervisiona esse corpo? Quem é que vai inserindo os membros nesse corpo? É o pastor? É o líder?
É a comunidade? Não. Quem é que traz, quem é que faz com que esses membros estejam unidos um no outro? É o próprio Deus. Paulo vai dizer que é Deus. É Deus que faz isso. É Deus que vai trazendo as pessoas, é Deus que vai salvando as pessoas, e é Deus que vai inserindo no contexto de igreja. Então, se você está aqui, tenha uma certeza, foi Deus que lhe colocou nesse lugar. Ah, mas eu tinha um amigo que... Não, irmão, amigo é só uma linha que Deus usa, é só um meio que Deus usa. Não, mas eu tinha um pastor que era amigo meu. Isso são artimanhas que Deus vai usando para que você entenda o propósito dele, mas você faz parte desse corpo porque Cristo lhe colocou aqui, porque Deus lhe colocou nesse lugar. Daí a gente começa. Não sei se você já viu crente assim, mas a gente começa a acompanhar e dizer, pastor, mas eu não sou tão importante, porque eu não, sei lá, ninguém lembra de mim, porque eu não faço nada na igreja, porque ninguém vai na minha casa. Ah, pastor, se eu fosse o fulano, acho que todo mundo daria atenção para mim. Se o meu dízimo fosse alto, talvez todo mundo daria atenção para mim. Paulo vai chamar isso de imaturidade. Por quê? Porque não é esse o contexto de corpo. Não é esse o pensamento de quem está inserido no corpo. Esse é o pensamento de quem está desligado, quem está fora. Porque o pensamento de quem está no corpo é o que está em 1 Coríntios 12 e 17, que diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então você não é que não precisa, você nem deve ser como ninguém, irmão. Não pode ter ninguém aqui igual o pastor Eduardo, não pode ter ninguém aqui igual o Lucas, não pode ter ninguém aqui igual o Josué. Por quê? Porque o corpo só é corpo por causa dessas diferenças. A sua mão, cada dedo, tem um tamanho diferente. Se não tiver, tem problema com você aí. Corta um pedacinho aí para ficar tudo parelhinho. O seu pé é diferente. O seu corpo é diferente em todos os aspectos de qualquer pessoa, desde tamanho, desde funcionamento. Não existe nem gêmeos que são idênticos, são iguais. Existem diferenças. Talvez no jeito de falar, talvez no jeito de agir. Então essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, para ser tratado igual, não é uma ideia que se adapta ao corpo. Não é legal, não é uma ideia madura de se pensar. Você é diferente? É. Você não age igual o fulano? Não. Você não tem o mesmo ministério que o ciclano? Não. Ah, não é da mesma envergadura? Não. Então você está no lugar errado? Não, você está no lugar certo, você está dentro do corpo. E Paulo vai dizer isso. Se todo mundo fosse igual, onde é que estaria o corpo nisso? Se todo mundo pregasse igual o pastor, se todo mundo cantasse igual Josué, se todo mundo recebesse as pessoas ali como o Lucas e o Felipe recebem, se todo mundo tocasse igual o Roger, se todo mundo cantasse igual o Eliabe, se todo mundo fizesse as artes como o pastor Marcos, se todo mundo fosse igual, que graça teria a igreja? O legal da igreja, irmão, o interessante do corpo é a diferença. É você ser recepcionado lá embaixo, talvez por uma irmãzinha mais idosa, que quando você chegar vai dizer: "Oh, meu filho, que Deus te abençoe, seja bem-vindo". E no outro culto você recebeu um abraço do pessoal da tribo dizendo: "Uhul, seja bem-vindo". O que é isso? É corpo. É as diferenças sendo expostas. É você pegar alguém que chega aqui em cima e prega com eloquência, que a cada 5 palavras
dá uma rajada de língua estranha, aponta o dedo e diz, Deus está falando com você, e você, e tem alguém que chega aqui e vai explanando a palavra com paciência, e você entende e diz, uau, entendi a palavra de Deus. O que é isso? É a igreja. São os membros sendo colocados em exposição, dizendo um é diferente do outro. E isso, pastor, isso é uma anomalia? Não, isso é normal, irmão. É a coisa mais normal que existe. Então, essa diferença, ela é necessária. Essa diferença, ela faz bem para o organismo. Você precisa disso. Então, aquilo que eu disse no começo, se você está aqui inserido no corpo, e eu estou falando de corpo aqui, não estou falando da igreja, Assembleia de Deus de Tubarão, se você foi inserido no corpo de Cristo, é porque Deus lhe colocou aqui. Porque se você fosse um corpo estranho, dentro do corpo, o próprio sistema imunológico já ia fazer a questão de expelir você. Faz um transplante e o órgão que você coloca, ele é rejeitado para ver o que acontece. É o corpo dizendo, é um corpo estranho, está aqui dentro, vamos expelir, vamos tirar. Então, se você está aqui, entenda, Deus lhe colocou aqui, Deus não quer que você saia desse corpo, Deus não quer que você saia desse ambiente de igreja, então fique aqui. Amém? Mas tem gente, irmão, que faz um esforço danado para não fazer parte do corpo. Tem gente que o camarada, ele se esforça para não fazer parte. Ele luta sozinho, ele fica sozinho, ele passa pelas crises sozinho, ele quer resolver os problemas sozinho. É complicado. Algumas semanas atrás, eu recebi a ligação de um senhor. Olha que dificuldade. Ele diz, a paz do Senhor, pastor. E estava salvo o contato dele. Eu disse, paz do Senhor, meu irmão fulano de tal. Não vou dizer o nome aqui. Ele disse, o senhor conheceu a minha voz? Eu disse, não, irmão, teu contato está salvo aqui. Aí ele assim, o senhor sentiu a minha falta? Eu disse, meu irmão, perdão, não senti, o que aconteceu? Eu fiquei enfermo 3 semanas, irmão, pastor. Eu fui parar no hospital. E ninguém veio me ver. Eu disse, irmão, ajuda. Nós temos uma igreja, irmão, que se reúne toda semana. Hoje nós estamos num culto aqui, que devido os avisos, os alertas, né, até o nosso tecladista a gente trocou aqui, era para ser o Tiago, tá, o Josué. Vocês notaram a diferença no cabelo, né? Josué é uma benção. O Josué não estaria aqui hoje, mas devido a esses alertas de chuva, nós hoje nos movemos como igreja, fomos atender os abrigos, levando lanche para as famílias, e o Josué acabou ficando no culto. E o menino que viria tocar não pôde vir, está ilhado, então o Josué está tocando no lugar dele. Mas hoje é um culto meio fora dos nossos padrões. Mas nós reunimos aqui mais de quase 400, 500 pessoas por domingo. Irmão, não dá para saber se todo mundo veio ou não veio. Não dá para chegar aqui, pregar e dizer, o fulano está lá, mas meus queridos, a ciclana está lá, mas meus amados. Não dá, irmão. Então ajuda. Ah, pastor, mas porque o pastor deixa as 99, irmão, é 99, é 100, nós reunimos 500, então já passou do limite. É por isso que nós temos os departamentos. É por isso que tem pessoas que estão aqui, que são de departamento, são os nossos líderes. Nós temos o Kênio, que está no conjunto. Se der algum problema no conjunto, ele vai falar, pastor, o fulano deu problema. De louvor, né? Perdão, louvor. O conjunto era na minha época, tocava. Mas, pastor, deu algum problema, o fulano não veio em 2 ensaios, está dizendo que não vai vir mais, nós precisamos resolver. A gente vai lá. Nós temos aqui o Ramon, que são dos casais. Mas
essa semana passada, pastor, eu acho que fulano está com problema, acho que é bom a gente dar uma conversada. A gente vai lá, a gente alinha, a gente marca uma visita, a gente toma um café junto, a gente chora junto, a gente ora. Pastor, o fulano está internado no hospital, nós vamos lá visitar no hospital. Mas ajude. Porque nós não temos, irmãos, como agir como uma bola de cristal. Mas Deus fala. Não, Deus fala, tem sentimentos que Deus dá, tem algumas coisas que Deus nos dá em sonhos, Deus dá em revelação, isso é normal. Às vezes você vai ver a gente conversando com algumas pessoas, trazendo para perto, a gente chama e diz, olha, sonhei com você, olha, eu estou orando, estava orando por você e me veio esse sentimento, como é que vocês estão? Mas tem coisas que Deus não vai falar. Samuel era um grande homem de Deus, um profeta que ouvia Deus falar, entrou na casa de Jessé e Deus falou para ele quem era? Não. E ele estava todo errado. Estava botando óleo na cabeça de quem? Vou botar o óleo aqui na cabeça do Samar mesmo, esse aqui é bonitão, vai ser o cara. E Deus diz, não é ele. Aí ele diz, eu vim aqui, passei por todo mundo, não é ninguém aqui. Então tem horas, irmãos, que não é, que Deus não vai falar, que Deus não vai dizer, faltou fulano, ciclano, Bertrano no culto, vai atrás porque está acontecendo alguma coisa. Não, isso é um pensamento imaturo. É imaturo. Porque olha o que diz Efésios 4,16, diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que está falando aqui? O corpo, o que tem o corpo? Ele é ajustado, ele está ligado um com o outro, e cada parte, cada membro faz a sua parte. Ô irmão, quando você está com fome, o que acontece? Você acha que o cérebro age por um instinto? Eu acho que ele está com fome, vai lá na geladeira. Não. Tem um emissor aqui. Alguns é maior, alguns é menor. Mas tem um emissor aqui que manda um sinalzinho, no cérebro. Está vazio aqui. Precisamos de comida. Aí o cérebro, pé, mão, boca, olho, vamos lá, vamos se mover, vamos pedir um iFood, vamos na geladeira, vamos esquentar alguma coisa e vamos comer. Daí você come, aqui dentro já diz, está satisfeito, tranquilo. Daí você come mais, é pecado. Mas entendeu como é que funciona? Aqui, está vazio, manda sinal, está vazio, então nós vamos prever alguma coisa aí, vamos lá. Coloca para dentro, colocou, está cheio, está tranquilo, não precisa mais comer, beleza? Então deu, está satisfeito. O que é isso? Pastor, estou passando por uma dificuldade, pastor. Ora por nós. Pastor, estou enfermo. Preciso de uma oração, preciso de uma unção. Irmão, nós não vamos negar visita, nós não vamos negar oração, nós não vamos negar aí nos hospitais, nós não vamos negar nada. Mas a imaturidade, ela faz isso. Saí da igreja, por quê? Fiquei 3 cultos lá, ninguém sentiu a minha falta. Irmão, não é assim. Dá uma martelada no dedo para ver. Aí diz, mas ninguém sente a minha falta. Claro, você não fala. Agora fala para ver. Fala, seu pastor, eu não vou conseguir ir no culto hoje. Aí domingo que vem, seu pastor, também não vou no culto hoje. O que está acontecendo, meu querido? Não, sei que a minha família, mas hoje estou enfermo. Tudo bem. É assim. Para quê? Para que haja aquilo que Paulo está falando no corpo. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 12, 25. Olha só. Diz assim, para que não haja divisão no corpo. Nas palavras de Paulo, o que é divisão? Quando o corpo não funciona, não tem o ligamento, não tem o aviso, não tem a resposta ou a conversa entre si. Ele diz para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Mas isso só acontece quando? Quando eu aviso. Quando eu estou avisando, pastor, meu pai está enfermo. Irmãos, nós vamos levantar clamores, nós vamos orar.
A mãe do Rafa não estava passando por uma dificuldade aqui, nós não levantamos um clamor no domingo à noite aqui, Deus não respondeu lá no outro dia, a mulher saiu do hospital, está bem em casa. O irmão Joel não passou por uma dificuldade, nós não estamos orando como igreja até hoje, é o aniversário dele, mas nós oramos por ele, está em casa, está passando por um processo de recuperação. É assim. Fernando está ali, Fernando e a Josi estão ali. Irmão, cada vez que chovia nessa cidade, eu lembrava do Fernando e da Josi, porque eles foram atingidos 2 vezes lá. Começava a chover, eu nem preocupava com lá em casa, eu falava, meu Deus, a casa do Fernando e da Josi. Porque eles sempre estão avisando a gente, pastor, aqui já está cheio d'água. Então, quando há essa ligação, quando há essa conversa, quando há essa unidade, o que é que acontece? Isso que Paulo está dizendo, que um cuida do outro, acontece, irmão. Mas o problema é que a pessoa passa por dificuldade e não liga para o pastor. Eu lembrei de um negócio aqui, que aconteceu lá em Cocal do Sul. Foi uma família que veio de fora, não sabia como é que funcionava a igreja, talvez veio de um outro contexto. E nós servimos ceia para o paizinho dela. Ceia em casa. Nós servimos ceias em casa para aqueles que são enfermos, ok? Aqueles que estão enfermos, que não têm condições de vir no culto, que dizem assim, pastor, não consegui cear, preciso tomar a santa ceia. Nós estamos indo nas casas entregar, ok? Então, fulana está esquecida. Não está, irmão, porque às vezes nunca ligou para pedir uma santa ceia. E se não liga, o desejo da comunhão é de quem está. Eu não vou lá bater na porta da pessoa, quer ceia? Não, irmão, é comunhão. Diz, pastor, eu quero cear. Então, vamos lá. E ela não ligou. Nós tínhamos um grupo grande, eram mais de 19, era 17 ou 19 famílias que recebiam ceia em casa. Então, sempre tinha nomes diferentes ali. E o paizinho dela, em vez de quando ficava ali, ficava em outra cidade. E uma vez eu percebi que eu passei 2 ceias e não fui entregar na casa dela de novo. Eu disse, meu Deus, mas a irmã não pediu ceia, será que o paizinho dela ficou lá em Capivari esse tempo todo? Era Capivari, era um sítiozinho. Daí, eu encontrei ela na rua. Disse, minha irmã, paz, como é que está seu paizinho? Ai, pastor, meu pai morreu. Morreu? Morreu. Oh, meu Deus, quando? Não morreu, já enterramos. Então vocês não avisaram nada? Pois é, pastor, na correria nós não conseguimos avisar. Eu disse, minha irmã, nós estávamos levando ceia na casa para o seu pai. Falei para ela, seu pai falece, você não liga para a igreja que está levando ceia para o seu pai. Vocês vão lá enterrar, sabe-se lá quem foi que fez o culto fúnebre lá, irmão? Talvez pensou lá, meu Deus, essa igreja lá, abandonaram o velhinho, e não, nós estávamos indo lá. E eu disse, irmã, não faz isso. Daí a mãezinha dela ficou doente. Disse para ela assim, se a sua mãe ficar sem tomar ceia, a culpa vai ser da senhora, porque eu vou deixar o telefone da minha esposa e o telefone da secretaria da igreja para a senhora avisar, ok? Ela não, ok, pastor. Graças a Deus, a mãe dela não morreu, está viva ainda. Está entendendo? Por quê? Porque as pessoas querem passar dificuldade sozinhas, irmãos. Não é. A igreja é como um corpo, mas eu tenho que ter o contato, eu tenho que avisar. Oli, pastor, estou com dificuldade. A gente vai lá. Edilson, pastor, estou com dificuldade. Nós vamos lá. Então avise, faça esse trabalho, porque senão nós não vamos conseguir nos mover como igreja. Nós não vamos. Então todo o movimento que a igreja faz, todo o movimento do corpo, ele não termina em si mesmo. Então, não é porque um membro fez, não é porque um membro realizou, não é porque um membro está em destaque, não é porque um membro que tem um chamado, não é porque um membro que fez que o corpo não participa. Porque Paulo vai dizer que aqueles que padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, quando um membro está passando por dificuldade, a igreja, o corpo, sofre com ele. Mas quando ele está sendo honrado, o corpo é honrado com ele. Então, todo o movimento do corpo, do membro, não termina em si só. Todo o movimento do corpo, ele se encerra onde?
Na igreja. É Cristo. Então, todo o movimento que você vê sendo feito, toda a movimentação de corpo, de membro, irmãos, você está junto nisso aqui. Hoje pela manhã, algumas entidades religiosas aqui do nosso município parabenizaram pelo trabalho que a gente fez agora pela manhã, distribuindo lanches nos abrigos. Então, tudo isso, essa honra é para quem? É para a igreja, é para o corpo. Não é para o fulano que foi lá levar o café. Não é para o fulano que estava lá no abrigo, porque teve uns que levaram, teve uns que contribuíram, teve uns que montaram, teve uns que foram comprar, teve gente que ficou por trás dos bastidores orando. Então toda a igreja é honrada, todo o corpo é honrado. Por quê? Por causa dos membros. Mas o membro em si, ele não é nada sem o corpo. O membro em si, ele não consegue fazer nada se ele não estiver no corpo. Corta o teu dedo e coloca lá em cima da mesa. Não corta, você não vai fazer isso, eu sei. Mas não faça. Coloca lá em cima da mesa. Vê se ele vai fazer alguma coisa. Vai ligar lá para o iFood, vai fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Por quê? Está desligado, está rompido. Não tem condições de se mover. Pega duas pernas e bota na rua para ver se ela vai sair andando. Não sai. Por quê? Porque não está ligado no corpo. Os movimentos só acontecem por quê? Por causa do corpo. E no corpo, quem é o cabeça? É Cristo. Paulo vai dizer em Colossenses assim, ó, e ele é a cabeça do corpo. Então, como corpo, você não pode se mover sozinho, debaixo das suas ideias, das suas vontades, seu gosto, não pode. Por que não pode? Porque tem um cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Então todo o corpo trabalha debaixo de uma submissão, irmãos. Está entendendo? Então quando você vê a igreja, o corpo, se movendo para uma causa e um membro se movendo por outra, está desconectado. Não está no mesmo corpo. É um membro que está amputado, está fora. Por quê? Porque a mesma cabeça é a que rege todas as coisas. E Deus é perfeito. Deus não vai agir com divisão. Deus não vai agir com o espírito de não, vai para lá e outro para cá e seja o que Deus quiser. Não, não tem isso. É todo mundo junto. É todo mundo no mesmo caminho. Lembra de Neemias? Neemias estava reconstruindo o muro. O que ele faz? Quando tocar a trombeta, o que acontece? Todo mundo vai junto. No mesmo lugar, se reúne no mesmo lugar. Por quê? Porque tem uma orientação. Então, cada comunidade de fé, e quando a gente fala de corpo, nós estamos falando de todos os crentes da terra. Olha que coisa, de todo mundo. Quando eu falo de corpo, não é que a Igreja Assembleia de Deus do Tubarão é um corpo, a Igreja Assembleia de Deus do Morrote é outro corpo. Não, não. E a gente se une e faz um megazord, né? Não é isso. A igreja, os salvos em Cristo são um corpo. Então cada comunidade de fé vai agir de uma forma. É normal? É. Por quê? Porque faz parte daquilo que eles estão vivendo. Então se você está inserido nessa comunidade de fé, nós temos uma orientação. Nós temos um direcionamento. Então, siga a orientação. Siga os direcionamentos que são dados, para que você se sinta parte do corpo. Se tem uma proclamação dizendo, oh, nós vamos fazer um evangelismo lá, irmão, é corpo, vai lá. Se vai ter uma vigília, é corpo, vai lá. Se vai ter um congresso aqui, é corpo, vai lá. Vai ter um workshop, é corpo, vai lá. A gente tem que se unir mais, a gente tem que caminhar mais juntos, porque senão a gente não evidencia a igreja como corpo. E daí a gente corre risco. Então, para sintetizar aqui, e eu já quero chamar o conjunto, para sintetizar, veja bem, Paulo ele vai trazer algumas particularidades do corpo. Embora nós sejamos muitos, sejamos diferentes, mas nós estamos no mesmo corpo, fizemos parte do mesmo corpo. Paulo vai dizer que nós precisamos estar ligados para que não haja divisão. Então, não se desligue.
Não fique avulso, conecte com alguém. E Paulo vai dizer que nós precisamos nos submeter à cabeça, à orientação, ao governo, ao domínio de Cristo. Amém? Você entendeu? Se coloque de pé, por gentileza. No Novo Testamento, uma pesquisa rápida que a gente fez aqui no Google aqui. No Novo Testamento, nós vamos encontrar mais de 140 citações da palavra corpo. Mais de 140. Dessas citações, Paulo vai ser o que mais usa a palavra corpo. Ele faz uso só na primeira carta da igreja de Coríntios, só na primeira. Ele faz uso de mais de 42 citações da palavra. E Paulo ele vai trazer uma ideia de corpo como um todo, em todos os aspectos. Mas tem um aspecto que Paulo usa para falar sobre o corpo, que está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5 e no verso 3. 5 e 3 de 1 Coríntios diz assim, escreve Paulo: quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim procedeu. A afirmação que Paulo está fazendo aqui, quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito. Paulo está dizendo que uma evidência do corpo é a presença. Paulo está dizendo que a evidência, uma das evidências do corpo é a presença. Se o corpo está, é porque a presença está ali. Concorda? Você, pastor, eu vou estar no culto, sua presença está aqui. O que evidencia que você está aqui? Seu corpo. Estou te vendo. Você está aí. Quando eu começo a ligar isso com a igreja de Cristo, e quando eu percebo que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, a pergunta que eu faço é: o corpo está sendo mostrado? O corpo está evidenciando a sua presença? A igreja, ela caminha como se fosse o próprio Cristo na terra. Aonde nós estamos, o que nós fazemos, evidencia que Cristo está conosco, ou não. Aí eu me lembro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai nos dizer que a igreja caía na graça do povo. A Bíblia está falando que quando a igreja se movia fora das quatro paredes, as pessoas olhavam para aqueles homens, olhavam para aquelas mulheres, olhavam para aquela comunidade de fé e diziam: uau, tem algo diferente neles. É incrível o que eles fazem, é incrível como eles se movem, é incrível como eles vivem. As pessoas olhavam para a comunidade de fé da igreja primitiva e diziam: não pode ser real isso que está acontecendo. Eles não têm necessidades entre si. Eles vendem tudo que têm, eles entregam para os discípulos, eles se movem como iguais, eles têm tudo em comum, eles estão sempre juntos, eles estão sempre partilhando. Sabe o que é isso? A igreja, a comunidade de fé estava mostrando para as pessoas, para aquela geração, para aquela sociedade, um Deus, um Cristo que era vivo neles. Então, quando eles olhavam para a igreja, eles não viam um monte de gente falando mal, eles não viam um monte de gente murmurando. Irmãos, eles evidenciavam o próprio Cristo no meio deles. Cara, como é bom estar aqui. Cara, que lugar, que ambiente, que povo, que carinho, que amor, que cuidado, que zelo. Eles olhavam para um Deus no meio deles. Porque Jesus disse isso para eles. Na última reunião de Jesus com os discípulos, ele disse: se vocês vos amardes como eu vos amei, todos conhecerão
que vocês são meus discípulos. Daí a pergunta que eu faço para mim e para você é: qual é o Cristo que nós estamos apresentando para essa sociedade? Sabe qual é a visão da sociedade em relação ao Cristo que nós estamos mostrando? Porque me espanta, e eu não sei se isso espanta você, mas irmãos, eu não sei qual é o número de evangélicos hoje no Brasil. Alguém sabe? Eu não sei. Mas o número de evangélicos no Brasil só cresce. Só cresce. Mas do mesmo modo que cresce a corrupção, o aborto, as drogas, suicídio, homicídio. Então tem uma conta que não fecha. Você concorda? Tem uma conta que não fecha. Ou Deus não consegue mudar a realidade das pessoas, da sociedade, do mundo, ou a visão que as pessoas estão tendo de Deus, mostrada pela igreja, não é favorável ao que Deus realmente quer que mostre. Porque não dá para entender, irmãos. Por que é tão difícil de nós atrairmos pessoas para o nosso contexto? Aí eu penso, e é um pensamento meu, não me leve a mal, mas eu penso que a gente transfigura a imagem de Cristo. A gente deixa ele feio para a sociedade, sabe? Porque às vezes a gente senta na mesa com alguém e a gente começa a falar: oh, pastor aí, não dá. Pô, tem um membro lá na minha igreja lá que, pô, o cara é... Aí a pessoa começa a formar uma imagem de Jesus dizendo: pô, que igreja é essa? Que Jesus é esse? Ah, não quero. Eu penso, e não me leve a mal, que às vezes quando a gente está numas rodinhas, sabe? Sentado assim, às vezes numa pizzaria com a galera que a gente gosta de estar junto, e a gente começa a fomentar algumas coisas que não agradam a Cristo, e talvez alguém numa mesa de fora está olhando e está dizendo: é crente? É Cristo? É isso que é Cristo? Não é legal, não dá para aceitar, não dá para estar junto, não dá para conviver. Talvez seja como o patrão. Quando eu começo a sonegar algumas coisas, não, tem que sonegar, porque senão não sobra nada. Aí o meu funcionário olha e diz: ah, não é esse o Cristo que eu ouço falar. Às vezes é um empregado que às vezes vai doar sangue só para faltar o dia, porque ganha, né? Além de comer ovo e um monte de coisa lá, ainda ganha o dia. E talvez o patrão olha que não é crente e diz: ah, não é o Jesus que eu ouvia falar dos crentes, é outro. Então a pergunta que eu faço para mim e para você: qual é o Cristo que nós estamos mostrando? Sabe, qual é o Cristo que nós estamos apresentando para as pessoas, irmão? E aqui eu encerro e deixo para você. Você mais do que ninguém conhece o modo como a gente vive, como a gente faz as coisas. Eu me conheço, eu sei o que é que eu preciso mudar. Você conhece e sabe aquilo que você precisa mudar. Mas se a gente aprender a andar como igreja, irmão, escuta, se a gente aprender a andar como igreja, quando a gente se mover nas ruas,
Quando a gente se mover nas ruas, as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, eu quero esse Jesus. Quando a gente aprender a se mover como igreja, irmãos, a gente vai entrar nas casas das pessoas e eles vão dizer: não, eu só trouxe você aqui para você me falar de Jesus. Quando a gente aprender a viver como igreja, escuta, como igreja, ligado aqui, as pessoas vão ter prazer de bater na sua porta dizendo: ô, posso conversar só um pouquinho contigo? Pode. Por quê? O que você quer? Quer um emprego? Quer algum... Não, eu quero que você fale para mim aquilo que Jesus fez, como que Jesus fez, porque eu estou passando por uns problemas, cara, e eu preciso também. Mas se nós continuarmos a pintar Jesus da forma como nós pintamos como igreja, irmão, e aqui eu me coloco junto, nós pintamos como igreja, nós não vamos atrair pessoas sedentas, famintas, por mais que elas queiram, por mais que elas precisem, elas vão ter sempre um receio de entrar, porque elas vão dizer: não, ali não tem Jesus, não, o Jesus dali é diferente, não, o Jesus dali eu acho que não faz essas coisas, porque eles se brigam, eles falam mal entre si, eles devem um para o outro, é uma bagunça. Mas oxalá que a gente aprenda a viver como igreja, e aí sim, irmão, a gente vai ganhar essa cidade para Jesus, amém? Aí sim a gente vai ganhar a família para Jesus, irmão, e nós vamos ver Deus se movendo nessa cidade, através da minha, da sua, da nossa vida. Eu quero orar por você nessa noite, só para você que entende que precisa melhorar, só para você que entende que precisa, não, eu preciso me mover em algumas coisas como igreja, eu preciso. Tem coisa que eu preciso me mover. Não é pecado não, irmão, tá? Não fica com medo de vir na frente e dizer: a igreja vai achar que eu estou em pecado. Não, é se mover. Eu preciso melhorar muitas coisas da minha vida, e todo mundo precisa. Mas eu deixo para você nessa noite, eu quero orar pela sua vida.